Uau, muito bem, para você ligado aqui nesse momento, está começando mais um programa The Show inédito para você, com os nossos convidados super especiais. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês, e a partir desse momento você pode ficar conectado com o Natanzinho, mandando um SMS, um WhatsApp, entrando nas nossas redes sociais, ficando conectado junto com a gente. Mas daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu já recebo o nosso primeiro convidado de hoje. Se liga aí. Ele é jornalista, radialista, comunicador, ele é tudo, cara. Chegou em 75 em Manaus, eu tô falando do meu amigo Jefferson Coronel. Seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Primeiro um brinde a você, por ter aceitado esse convite maravilhoso. Brinde a você. Toma aqui. E aí, Jefferson, tudo bem? Em 75 você chegou em Manaus? 1975, dia 27 de janeiro. Você lembra de tudo, os detalhes da chegada 27, e tudo. 1975. Daí comeu jaraqui ou tambaqui? Não sei. Tudo. Jaraqui, tambaqui, tucumã. Mas já veio o chimarrão junto também? Veio o chimarrão junto. Meu pai, a gente veio do interior do Rio Grande do Sul. Nós viemos de Pelotas, pô. É. De Pelotas pra cá, meu pai era de Passo Fundo. Meu pai já faleceu, era de Passo Fundo. Chimarrão direto. Até hoje eu tomo direto. E como foi esse primeiro contato com Manaus? Eu vou lá, tô indo. Como foi? Teu pai veio, você veio? Meu pai era militar, foi transferido, né, Certo. do Rio Grande do Sul para cá. Primeiro transferido ele em 74, 1947 anos atrás, tá? Certo. Isso aí já seriam 48. Uhum. Transferiram ele para Aquidauana, no Mato Grosso. Nunca tínhamos saído, nunca tinha visto um avião a não ser voando por cima da cidade que eu morava. Então a gente, aí em cima da hora, em dezembro de 74, quase em dezembro já, avisaram ele, não, a tua transferência é para Manaus. Aí, nossa, a primeira impressão que você tem é que você vai para o faroeste, né? Assim, a gente ficou, óbvio, a gente ficou assustado naquela época, 1974. Né? Né? Ouvi falar que vinha para Amazônia. Não, você pensava e tudo que mais, vinha né? para um lugar onde você ia encontrar as ruas todas de barro, poeira, que nem aqueles filmes de bang bang daquela época, de Django, não sei o quê. Eu achava que era aquilo, claro que achava que era. Eu tinha 16 anos, pô. Aí acabamos, o meu primeiro contato aqui foi descer do avião com uma temperatura de uns 30 graus e olha que lá no sul era verão, a gente veio em janeiro, dia 27 de janeiro, então verão. Mas quando a gente o avião abriu a porta aqui, quase que eu voltei para dentro do avião. Isso eu lembro claramente, foi um impacto de calor assim. E como é que começou a paixão pela comunicação? Se tornou jornalista e tal? Eu terminei o colégio militar em 1979, terceiro ano do colégio militar. E aí eu fiz um teste no começo de 80 para a Rádio Tropical. Eu fui Que era a cidade hoje aqui? Que é a cidade. Comecei lá com o seu Malheiro. Eram 42 candidatos fazendo um teste para 2 locutores. Ele sempre fazia isso, né? Sempre eu nunca chamava. passei nesses testes. Eu fui fazer uma vez. Eu não fiquei sei com como é que raiva. eu passei, porque eu tinha a pior voz dos 42 candidatos. Mas eu sabia um pouquinho de português, sempre mais ou menos razoável em português, né? E aí acabei sendo aprovado, tal, junto com outro rapaz, que tinha um vozeirão, e tinha um português que eu ajudava ele até. Então, de 42, 2 passaram, um fui eu, aí dali eu comecei, depois eu fui para a TV Ajuricaba. Em 82 eu fui para a TV Ajuricaba. Que é a TV Rede Amazônica, que é a Globo hoje. Que é a Globo hoje, na época era da Dona Sadia, do seu Caledia. E você foi o primeiro repórter, correspondente nacional da Rede Globo aqui na Amazônia, é isso? Na verdade foi o seguinte, o primeiro repórter local a ser oficialmente conduzido para ser o correspondente da Rede Globo nessa Amazônia Ocidental aqui, fui eu. Veio um pessoal da Globo aqui dizer isso, não me lembro, uma reunião com o doutor saudoso, doutor Felipe Dal. A TV Amazonas era lá na Cachoeirinha ainda. Então, o primeiro repórter local a ser correspondente formalizado da Rede Globo aqui fui eu, isso não tem dúvida. Correspondente. E aí você gerou conteúdo como a morte do Chico Mendes e tudo? Como é que foi isso? Isso foi em 87 para 88. Né? Eu já fazia matérias nacionais, como até outras pessoas tinham feito matérias nacionais. E eu fazia um pouquinho mais porque eu tinha sido levado pela Globo, saindo da TV Ajuricaba. Tu lembra, a Globo... Tu não lembra, pô, porque tu é muito novo, pô. A Globo saiu da TV Ajuricaba e foi para a Rede Amazônica. Certo. Em seguida, a Globo me convidou para ir para a Rede Amazônica. Certo. Aí eu fui muito bem recebido lá pelo próprio doutor Felipe Dal, né? Repito, saudoso. E fiquei lá. E aí, um dos eventos grandes que eu cobri na minha vida, antes tinha coberto pela Rádio Tropical a vinda do Papa a Manaus, em 1980, né? Ele comeu peixe mesmo aqui? Lá na peixaria? Acho que sim, foi, se eu não me engano, sim. O Papa... Tem uma peixaria em Manaus que tem os colheres, os pratos que o Papa comeu, agora que tu está me lembrando disso aí. Comeu peixe. E aí depois o Chico Mendes foi outro evento. Quando o Chico Mendes morreu, no dia
22 de dezembro de 88, numa quinta-feira. No domingo eu fui para o enterro dele, fui cobrir o enterro dele. Mas tinha entrada ao vivo, Não, gravado, não há levava? nem chance de entrar. Se eu te contar isso um dia, eu preciso de meia hora. Dá para escrever um livro. Esse enterro do Chico Mendes dá para escrever um livro. Uau. Dá para escrever um livro. Eu fui de madrugada para lá no domingo, dia de Natal. Saiu aqui de 25. Manaus? Saí daqui de Manaus. Ele foi enterrado no dia 25 de dezembro de 88. Eu saí daqui na madrugada, tipo 5 horas, 5h30 da manhã, para Rio Branco. De Rio Branco, peguei um táxi aéreo, um aviãozinho pequeno, e fui para Chapuri, chovendo. Foi uma epopeia, um negócio maluco, você não acredita. É uma história assim que todo mundo me diz que eu tenho que colocar num livro e eu já comecei até a desenhar isso. Vamos começar a cobrar do Jefferson, então, os bastidores desse Não só enterro. disso, né? Tem muito tempo para contar, né, e falar, né? Então tem essa tua paixão pela comunicação, você também foi secretário várias vezes de comunicação em Manaus. Como é que então é essa tua paixão pela comunicação, Manaus, a política? Fala para mim, como é que é isso tudo? O rádio foi o pontapé inicial. Antes disso, eu tinha passado 1 mês, 2 meses no Jornal do Comércio, que era na Eduardo Ribeiro ainda. Não sei, eu não consigo lembrar os detalhes, mas passei uns 2 meses lá no Jornal do Comércio, né, com figuras saudosas lá, né, o Garganta, Craveiro, né, um monte de... Não vou citar mais nomes, senão eu acabo esquecendo alguns, mas vários jornalistas saudosos, alguns, e famosos, muito consagrados aqui em Manaus. E aí a rádio me encantou. Depois, em 82, o Arnaldo Santos mandou um bilhetinho. Ele gravava comerciais na Rádio Tropical e mandou um bilhetinho para o Célio Antunes, que conduzia o jornalismo da TV Ajuricaba, para me receber, para mim ir lá ser repórter, ser apresentador. Aí eu fui para lá e fui aceito e acabei virando repórter, apresentador, diretor, redator, tudo que você imaginar lá dentro. Na TV Ajuricaba, né? É porque não só jornalismo, você acabou entendendo muito de comunicação, de campanhas publicitárias, de tudo. Então o Jefferson é um comunicador nato, então? Quando eu era do Colégio Militar, uma vez eu fiz um teste vocacional e eu fui o único aluno, eu acho, das 3 turmas de terceiro ano de 79 que não se inscreveu para nenhuma academia. Detalhe, nascido dentro de um quartel, minha mãe me deu à luz dentro de um quartel. O meu pai era sargento do Exército, sobrenome dele, Coronel, que é o meu sobrenome. O meu irmão é milico, eu morei dentro de quartel a minha vida inteira, dependia dos quartéis. E fui o único que não se inscreveu, não demonstrou interesse em ir para as academias da Aeronáutica, Marinha ou Exército, né? Embora tenha muitos amigos, até hoje, muitos mesmo, que seguiram carreira de forma brilhante. Então, meu teste vocacional deu para assistência social, para você ter uma ideia. Entendeu? Que a área de humanas, né? E acabou que, obviamente, não fui. E da rádio, TV, aí dali peguei a paixão mesmo de ficar por aqui, a região, o desafio de você viajar pelo interior em avião velho, avião com defeito, pegando temporal, raspando na copa das árvores, helicóptero, barco afundando, essas coisas todas eu vivi. Mas militar você não foi, né? Militar só no Colégio Militar. Só no Colégio Militar mesmo. 4 anos de Colégio Militar. Mas você não seguiu a carreira também, não, Não né? segui a carreira. Então o Jefferson Coronel é do sobrenome da família, né? O meu pai, Eu sobrenome tinha essa dúvida, dele... Jefferson. Será que ele foi militar? Será que ele tem alguma patente? Não, Me até chama- hoje. Eu Hoje, chego né? nos lugares, se eu for visitar um amigo num quartel, eu fui visitar um amigo, filho do saudoso general Taumaturgo, o Vaz, era major, subcomandante do BIS. Um exemplo, tem vários exemplos. Aí eu chego na guarda e digo, olha, minha identidade é escrito assim, Jefferson Luiz Rodrigues. E embaixo está o coronel, separado na outra linha, aqui no canto. Então, qualquer um que olha pensa que é o coronel Jefferson Luiz Rodrigues. Todo mundo, quando eu chego nos quartéis, apresentam armas para mim. Aí eu depois tenho que explicar, olha, na verdade, o meu nome que é coronel. Isso já me deu muita confusão, me ajudou algumas vezes, até no trânsito, já parei. O guarda do trânsito fazendo blitz, não sem nenhum problema, tal, olha. Ô, coronel, o senhor pode dizer, não, mas o senhor tem que fazer, não, mas por favor, você tem que revistar os documentos, está tudo aqui. Eles, sabe, assim... É muito legal. E a política? Como é que começou essa paixão? Você política um grande comunicador, jornalista, o cara que entende de publicidade. E aí, como é que você se introspectou na política dos bastidores, né? A política começou em 90, eu fui secretário do Arthur, de 90 a 92. O Arthur ganhou a eleição em 88, do Mestrinho, assumiu em 89, e em 90 ele me convenceu a ser secretário de comunicação dele. Ele já tinha me convidado quando ganhou a eleição, eu não tinha aceitado, não queria. Eu era repórter da Rede Amazônica, na época eu era correspondente da Globo, né? Aí depois teve o negócio de um plano Bresser,
eu, sem mais nem menos, pedi para sair, não tive nenhum problema, nenhum problema de relação com ninguém, só que o tal do plano Bresser reduziu o meu reajuste como pessoa jurídica e eu não ia sobreviver, né, da forma que eu entendia que era razoável com o dinheiro. Aí eu pedi para sair. E aí, em 90, fui ser secretário do Arthur. Aí começou ali, o Arthur era meio doido, entendeu? No bom sentido, doido que eu digo, até hoje ele é, né? O Arthur é meu compadre, para você ter uma ideia. Não tem nenhuma relação política com ele, nada, só de amizade. Ele passou 8 anos na prefeitura, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca entrei lá, entendeu? Só para fazer uma reunião com o Cinetran, que era meu cliente, mas nunca, sabe? Então, assim, o Arthur, naquela época, imagina, o Arthur no auge da vigor físico, da juventude política dele, e a partir dali eu peguei gosto, me deu corda, eu ia para tudo que é debate, arranjava encrenca com todo mundo, briga, confusão, tudo sem imaginar, de 90 a 92 eu fiz. Confusão, briga, Nossa, gritaria. tudo. O Arthur, era o seguinte, a regra era, tudo que tiver de notícia confusa, notícia complicada, para responder o coronel. Quando era notícia boa, era o Arthur, era o prefeito que dava. Ele que falava, né? E hoje, você está aqui na Rádio e TV Onda Digital. Como é que foi esse novo desafio para você? Muito legal. Eu assim meio Você já que... tinha um programa, né? Eu tinha o programa há 2, 3 meses, a rádio também era nova. E aí, conversando com o Antônio é o Júnior, que chama Antônio Júnior. Porque diz que só a senhora dele e eu chamamos ele de Antônio. Todo mundo chama de Júnior. Eu chamo de Júnior. E eu chamo de Antônio, né? Então, conversando com o Antônio, ele diz, vamos lá para a rádio, vamos lá, você vai ter uma experiência, tal, a rádio é nova, tal. Acabou que eu topei. A gente fez uma parceria, eu tinha saído da política, não atendendo nenhum candidato, nenhum político, nenhuma prefeitura, nenhum governo, nenhuma assembleia, nenhuma câmara, nenhum tribunal, nada de poder público. E estava me sentindo muito bem, livre. Entendeu? Claro, ganhando até um pouco menos do que era natural no meio político, a gente sempre acaba ganhando um pouco mais, mas me sentindo livre, meu dono, né? Eu dono de mim, né? E aí a parceria foi feita, eu vim para cá, me sinto aqui hoje, assim, um dos lugares onde eu tenho mais satisfação de estar. É a nossa segunda casa, né? Eu gosto de... Não é puxar saquismo. Aliás, eu não sou íntimo amigo do Antônio, para te ter uma ideia. Eu conheci o Antônio do mercado, aí, oi, tudo bem, encontrava... Até hoje eu não sou... De agência, inclusive, né, que você tem uma agência. Não, a minha agência não trabalha com publicidade como ele faz, particular, esse negócio dele. Tem muito mais história na publicidade do que eu. Então, não tem, até hoje eu não sou amiguinho do Antônio de estar toda hora junto. Não sei nem onde ele mora, nem ele sabe onde eu moro, para você ter uma ideia. Mas a parceria deu tão certo, cara, que eu boto a minha mão pro céu de estar aqui onde eu estou hoje. E é diferente, né? É novo. Agora tem curiosidade. Posso perguntar o que eu quiser? À vontade, cara. De bastidores que você chegou, orientou um político, você não pode falar? De algum político que você chegou, orientou, não faz isso, não responde isso, ele vai e faz. Você fica chateado, brabo? Eu falei, vai dar merda. Não, Qual é a tua reação? É o seguinte, um dos desafios nessa coisa do marketing político, de você estar perto de um... Eu trabalhei com o Mestrinho, com o Arthur, com o Eduardo, com o Amazonino, com o Alfredo 2 vezes, o Amazonino 2 vezes, com o Serafim. Tem mais gente aí que está me faltando aqui. Com o Omar. Então, assim, é difícil. Então, é muito comum você dizer, evita isso, evita aquilo. Mas, assim, não são todos, mas a tendência é eles terem o rei na barriga. A tendência é eles terem o rei na barriga. Não, e fazem... Aí depois você é obrigado a dizer aquela frase. Eu falei que não era para você fazer isso. Você diz? Mas eu consegui de uns anos para cá, de uns bons anos para cá, Natan, eu consegui uma coisa assim que é uma certa estatura. Eu sempre digo, eu não sou melhor que ninguém, eu não faço nada melhor que ninguém. Eu tenho uma estrada que não dá para negar. Então eu consegui uma estatura que me permite chegar na frente deles, me permitia sempre... E ter alguma força. Não vai fazer. Não vai fazer. Não faça. O Omar... Eu vi você fazendo isso uma vez. Entendeu? Não vai. Bastidor eu vi você fazer. Vou fazer? Não vai fazer. Não pode. Não, ficar na frente até. Não vai fazer. Não vai fazer isso. Não vai que vai dar errado. E aí não fazia. Eu consegui chegar a esse nível, ponto. Não é fácil isso. Não é qualquer um que faz isso não, né? Não é, porque assim, é difícil você enfrentar um amazonino no auge. De governador. Amazonino você não tem noção. Se eu puder um dia eu te conto, eu tenho uma história fantástica de algo que eu impus ao amazonino e ele aceitou e deu certo. Você pode não falar? fazer. O que foi? Ele ia tomar uma decisão de reagir a uma crítica que foi feita a ele no jornal A Crítica. Certo. E a reação seria muito dura, muito contundente. Né? A reação dele foi muito contundente, numa nota muito brava. Depois dessa nota, até a Cristina Calderaro soube dessa nota, então eu posso falar disso sem problema, não estou atingindo nada de ninguém, isso já passou. Tudo foi superado. E graças à minha atitude de ele na frente de umas 10 ou 15 pessoas,
ele tomou a decisão, fez uma nota e eu, quando fui o último a ser consultado, eu disse, não publique essa nota. Eu vou publicar, não publique essa nota, ela está errada. Não. Aí ele me jogou a nota na minha frente, faz o que tu quer. Eu fiz e deu certo. Que bom, tá vendo? São histórias, mas são histórias que a gente ia passar o dia todo conversando aqui, que são vários bastidores nesses anos todos. Você tem 4 filhos, é isso? 4 filhos. 4? 4. Também estão na área de comunicação, de publicidade? Só o Leandro, tem uma filha de 34 que é médica em São Paulo, otorrino. Tem o Leandro, que é publicitário, que fez o caminho inverso, estudou 5 anos em Porto Alegre, na ESPM, voltou para cá, é publicitário, está trabalhando com marketing político, por sinal. Nossa, tá na veia do pai, né, mano? Veia, bicho, eu achei que ele não ia seguir isso aí, ele se encantou, fez um MBA, está indo, graças a Deus, está vivendo lá as custas dele, está até afastado de mim nesse momento. E tem um filho agora de 11 anos, que é o Matheus Coronel, e uma de 7 anos, que é a Letícia, que é a minha caçulinha. Tomara que eles vão para outro lado, não o lance político. Agora, eu queria falar, antes da gente encerrar, sobre pesquisas. Para quem está assistindo a gente nesse momento, é que as pessoas ficam muito conturbadas. Mas essa pesquisa, mas por que meu candidato está perdendo, o meu está ganhando? Tudo mais. Qual é a dica que você dá, Jefferson, para quem está assistindo a gente nesse momento? Confia ou não confia? O que tem que fazer? As pessoas têm uma desconfiança muito grande de pesquisa, Natan. Entendeu? Todo mundo tem. Tem uma coisa que eu sempre fico me perguntando. Se você pega uma pesquisa que tem uma origem próxima ao candidato A, ela vem com os números um pouco melhores para o candidato A. O grupo A. Aí a pesquisa faz uma pesquisa mais próxima, com algumas relações com o candidato B e assim por diante. Então, isso me deixa incomodado. Eu fiz muita pesquisa. Muita pesquisa. Eu contratei muita pesquisa, né, nas assessorias e consultorias que eu fiz. Então, para as pessoas que estão aqui fora, a sugestão que eu dou, a única coisa que eu posso dizer, não se fixe numa pesquisa só. Veja, tente identificar os institutos mais confiáveis, mais consagrados, quem é que tem profissionais respeitados por trás e veja 2, 3 e tire uma média. Elas não vão, sabe, manipular. Eu não posso dizer que eu nunca vi ninguém fazer isso, mas que existe. Né? Então você tem que ter muito cuidado. Agora a pesquisa que vale é a pesquisa do dia do voto e acabou. Ô Jefferson, o papo está tão bom que a nossa produção acabou de dizer que a gente vai ter mais um bloco com você. Então a gente fecha um intervalo e a gente volta, tá bom? Tranquilo. Intervalo e eu já estou de volta.